Muito se fala sobre a fase do Terrible 2, mas difícil mesmo dizem que é a fase do Tantrum 3. Esse nome diferente e esquisito representa a fase de muita birra que chega por volta de 2 anos e 5 meses a 3 anos e 5 meses. Você já tinha ouvido falar em Tantrum 3? Essa semana, a mãe de um dos meus aluninhos de personal infantil me perguntou se era a fase o filho dela de 3 anos só querer usar pijama, inclusive ir de pijama para a escola. Para qualquer lugar que ele fosse, ele só quer ficar de pijama. E aí eu fiquei pensando e analisando um pouco sobre esse questionamento dela e resolvi pesquisar um pouco mais a fundo a fase dos 3 anos e me deparei com esse nome, Tantrum 3. E é sobre o que ocorre na fase dos 3 anos que eu quero falar com você, querida mamãe, nesse vídeo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal, que bom ter você aqui mais uma vez, querida mamãe. Vamos entender então o que é o Tantrum 3? Primeiro, vamos diferenciar o Terrible 2 do Tantrum 3. A gente escuta muito sobre Terrible 2. Se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo, caso você queira entender um pouco mais sobre o Terrible 2. Diferente da fase dos 2 anos, em que tudo a criança fala não. Para tudo que você fala é não. E elas dão chilique, mas obedecem. Agora, nos 3 anos, nessa fase, a criança acha que é a dona do mundo. Por volta dos 3 anos, a criança ganha novas habilidades verbais e desenvolve o raciocínio lógico. E tudo isso faz com que essa criança argumente com seus pais, pai e mãe, e os desafie com respostas rápidas. Com um vocabulário cada vez mais complexo, determinação, ou seria teimosia, e inteligência aguçada, a criança procura impor as suas vontades como se ela fosse um adulto. Essa fase é considerada a transição do bebê para a criança. O caminho dessa fase dos 3 anos é difícil. E elas vão te testar, querida mamãe, e testar principalmente a sua autoridade e paciência, e principalmente para conhecer os seus limites. Mas essa crise da fase dos 3 anos não significa só o desespero para os pais que vão entrar nessa fase e vai ser difícil lidar, mas também representa um importante marco na transição do desenvolvimento da criança, transição de vida dela, a formação da identidade dessa criança, onde ela compreende a sua individualidade, o ser um ser humano e identifica os seus próprios desejos e as suas necessidades. Segundo a Academia Americana de Pediatria, é nessa idade em que as crianças vão começar a ser capazes de negociar soluções para possíveis problemas e conflitos. E o aprendizado nessa fase vai ter reflexo na sua autoconfiança e na independência na sua vida adulta. Por isso que nessa fase é fundamental que os pais mostrem, mãe e pai, quem é a autoridade para evitar formar um futuro tirano. Claro que isso não vai ser imposto com violência, nem física, nem verbal, nem com gritaria, já que essa fase é de muita observação e absorção. E o que essa criança vivenciar é o que ela vai reproduzir, vai aparecer no comportamento dela. É claro que sermos capazes de demonstrarmos os limites com amor e firmeza não é fácil. É muito difícil, é uma tarefa difícil e é uma tarefa que precisa ser exercida todos os dias. E aqui eu já deixo como tarefinha de casa para você, que é cristão, estude Provérbios. Provérbios é um livro que vai te ajudar muito. Inclusive é um livro que você pode estudar sozinho, que você pode estudar com teu filho. E essa consciência da criança, do eu cresci, se reflete na sua interação com os adultos e nas crises de birra. Porque muitas vezes, quando a gente se depara com uma criança de 3 anos, a gente às vezes continua tratando essa criança como se fosse um bebezinho. E isso pode atiçar mais essa rebeldia da criança. Afinal, ela já saiu da fase do bebê, mas você ainda olha para ela e às vezes você não enxerga que ela é capaz ainda, por exemplo, de escovar os dentes sozinha. Isso já pode ser só um gatilho aí para trazer essa rebeldia da criança. Então tem essa questão aí, porque a gente não tem nem um bebê, mas também não tem uma criança grande. Ela tá transitando
E aí ela precisa da nossa ajuda para entender tudo isso que está acontecendo, que não quer dizer que ela não vai ter limite. E a razão pela qual os 3 anos são mais difíceis do que a fase dos 2 anos, que é o que a gente chama de Terrible 2, é porque nos 3 anos a criança é mais inteligente, ela também é fisicamente maior, é mais determinada e com maior nível de desenvolvimento da sua linguagem. Primeiro, então, eu vou falar para vocês quais são os marcos de desenvolvimento esperados para 3 anos, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Então, a gente espera que uma criança de 3 anos tenha a capacidade de se vestir e de tirar a própria roupa sozinha, de forma independente, de forma autônoma. Também a gente espera que ela seja capaz de tentar negociar soluções para os conflitos. Também espera-se que seja capaz de se tornar mais independente. Também espera-se que ela se enxergue a si mesma como uma pessoa inteira, envolvendo o corpo, mente e os sentimentos. E também se espera que ela ainda não é capaz de distinguir entre a fantasia e a realidade. Então, só por esses marcos do desenvolvimento a gente já vê aí qual é o conflito diferente que essa criança vai começar a entrar. Porque, como eu disse, ela não é bebê, mas ela também não é uma criança grande, ela tá transitando. Então tem toda uma questão aí que ela tá aprendendo a lidar com um corpo novo, porque ela deu uma esticada, cresceu. Então, até que o cérebro entenda que tá diferente essa coordenação, vai demorar um pouco. Agora ela consegue entender um pouco mais os seus sentimentos, mas ela ainda está transitando. Nem tudo ela consegue. Ela tá se entendendo como um ser humano que não tá grudado com sua mãe nem com seu pai, mas ela se vê como alguém que gosta de coisas, que também não gosta de outras coisas e que ela tá aprendendo ali no mundo dela, tendo os pais dela orientando e dando os limites para ela a como lidar com tudo isso. Então, ainda é difícil para um cérebro que está imaturo. Agora eu vou falar para vocês sobre 4 características que aparecem nessa fase do Tantrum Twist. Primeira fase é o negativismo. O negativismo faz com que a criança vai ser contrária a tudo que os pais dela falam para ela, mesmo que ela tenha o desejo de fazer aquilo. Por exemplo, digamos que é um desejo grande dessa criança ir andar de bicicleta no parque. Se os pais dela, mãe ou pai, fizerem essa proposta, ela vai negar que ela quer isso e vai pedir para fazer outra coisa. Vai pedir, por exemplo, para ir para o shopping ou para ir na casa da vovó, porque foi uma proposta vinda dos seus pais. Então ela quer mostrar que a vontade dela é que é para sobressair. O negativismo ocorre muitas vezes com um dos pais e geralmente é com a mãe. E aí nesse caso a criança vai permanecer obediente aos outros, menos àquela pessoa que ela escolheu para usar o negativismo, para ser negativo com ele. 2. Teimosia. É porque ela se acha um adulto e ela quer fazer do jeito dela, da forma dela, na hora dela, de acordo com a vontade dela. E aqui eu deixo como dica, diante dessas 2 situações, o negativismo e a teimosia. A gente entende que em todos os lugares ou grupos tem alguém que lidera, que detém o poder, vamos colocar assim. Por exemplo, quando a gente pensa em igreja, lá na católica tem o papa, na outra tem o pastor, e em cada igreja, localidade, tem uma pessoa de liderança. No país é o presidente, lá na escola é a diretora. Em casa, a criança precisa entender de quem é a autoridade sobre elas é o pai e a mãe. É uma autoridade, inclusive, constituída por Deus, como você pode ver nesse texto aqui. Mas mamãe e papai, entendam que essa autoridade que você tem não é para usar conforme você quer. A autoridade que é dada por Deus e é para você seguir o que Ele fala. E aí é a questão da autoridade. Não é para a criança fazer o que você quer a todo custo e do jeito que você quer. Você precisa depender de Deus para saber como conduzir essa autoridade que Ele deu para você. Então, o seu filho precisa saber que na sua casa a autoridade é do papai e da mamãe. As regras e os limites, quem vão colocar são o papai e a mamãe. Porque você concorda comigo que, como esse cérebro da criança ainda é imaturo, ela não tem capacidade nenhuma para escolher o que é melhor ou não para ela? Ela não sabe o que é perigoso ou não, o que vai fazer bem para ela ou não. Nós sabemos. Ou pelo menos espera-se que nós saibamos, não é verdade?
porque infelizmente tem muita gente que sai dessa curva, mas a gente espera que os pais saibam sim essas escolhas adequadas para os seus filhos. Então isso precisa ficar claro na sua mente para que você possa transmitir isso para o seu filho com segurança, com amor e com paciência. 3. Autoritarismo. Esse, na maioria das vezes, acontece em lares em que se tem somente um filho, porque esse filho vai tentar fazer com que essa mamãe faça tudo o que ela quer. Por exemplo, essa criança vai querer que a mãe fique do lado dela o tempo todo, que compra para ela o que ela quer, do jeito que ela quer, que faça a comida dela. Vai ter essas exigências. E se tiver outra criança próxima, ela vai bater nessa criança, morder, gritar, pisar, empurrar, tirar o brinquedo dessa criança, que pode ser um irmão, uma irmã, ou amiguinhos, ou primos, porque vai aparecer aí o ciúme. Inclusive, se você está no seu segundo filho e você está passando por essa fase de ciúme, aí eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo, caso você queira assistir depois. E a dica para essa fase é não ceda à manipulação do seu filho. Seu filho, querida mamãe, precisa entender que tem como ele conquistar a sua atenção sem histeria, sem escândalos, sem birras. 4. Independência. Independência manifesta-se no fato de a criança desejar ser independente independentemente das suas habilidades motoras ou da situação específica em que ela quer fazer sozinha. Por exemplo, a criança quer comprar alguma coisa no supermercado sozinha, quer atravessar a rua sozinha sem segurar a mão de um adulto. Para essa fase, a minha dica é: deixe claro para o seu filho quais são as coisas que ele pode fazer sozinho, quais são as coisas que ele não pode e por que ele não pode. E aqui também, como profissional de educação física e psicomotricista, eu incentivo muito que nessa fase você comece a deixar o seu filho e comece a ensinar ele alguns cuidados pessoais em que ele pode fazer sozinho. Como, por exemplo, colocar e tirar uma roupa sozinho, guardar a roupa suja lá no cesto de roupas, guardar a própria roupa no guarda-roupa, o próprio calçado, cuidar dos seus brinquedos, escovar o dente sozinho, tomar um banho sozinho, colocar um calçado sozinho. Essas habilidades, além de ajudar ele quanto à sua independência, também está usando essas atividades como estímulos para o seu desenvolvimento motor e também você está dando uma segurança para o seu filho, porque existe uma pesquisa que foi feita por uma universidade americana mostrando em que as crianças que têm independência e autonomia para cuidar de si mesmas, quanto aos seus cuidados pessoais, de higiene e necessidades pessoais, mostrou que essas crianças têm menos chances de serem abusadas, então é um fator de proteção também. Também é uma questão que já vai te ajudando a lidar melhor com essa questão de que a criança acha que é um adulto e já vai querer fazer algumas coisas. É claro que de vez em quando precisar dar aquele banho bem caprichado, aquela boa escovada de dente, você vai fazer isso. Você vai mostrar para o teu filho que você precisa fazer aquilo para um cuidado melhor dele. Antes de entrar nas sugestões que eu quero deixar para você sobre o que fazer nessa fase do Tantrum Tree, primeiro, mamãe, entenda uma questão. Não é culpa do seu filho essa questão do comportamento infantil. São fases em que ele vai passar. Inclusive, eu passei, você passou. Para sermos adultos, fomos crianças. Todos nós passamos por essa fase. Alguns com mais intensidade, outros com menos. E outros passaram belezinha naquela fase de boas. Mas são fases e acontece, o que não significa que por ser uma fase, o filho vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, sem limite. Não é isso que eu tô falando, né? Ele precisa sim, mas com amor, paciência, calma, porque você vai precisar falar várias vezes. E ajudar, ensinar, e mostrar de um jeito, explicar de outro, colocar esse limite, colocar de novo, relembrar o limite. E também, isso não quer dizer que é porque o seu filho tem um comportamento ruim ou porque ele é uma criança malvada ou que tenha um caráter ruim. Primeira sugestão, tente manter a calma. Precisamos manter a calma, apesar de todos os caprichos e birras da criança. Afinal, nós somos os adultos. Lembra-se que vai ser inútil tentar explicar alguma coisa para o seu filho se ele estiver gritando, berrando, chorando. A princípio, vai ter que esperar dar uma acalmada. Você vai acalmar, distrai ele com outra coisa, para que depois seja colocado esse limite e tenha essa conversa que é necessário ter. Então dá uma respirada profunda, como eu falo para os meus aluninhos. Cheira a florzinha, assopra a velhinha.
para você evitar de gritar. Não entre em gritaria, porque você vai perder o ouvido do seu filho. Aí pensa, aquela pessoa chata que só fica gritando com você lá no seu trabalho, às vezes o seu patrão ou algum colega do seu trabalho. Você presta atenção no que ela te fala? Não. Então vai ser a mesma coisa com o teu filho. Então, para que o teu filho te obedeça, a primeira coisa que você precisa conquistar é o ouvidinho dele. Então, respira fundo para não gritar com seu filho. 2. Estabeleça os limites. Deixe claro para o seu filho quais são os limites, as regras da casa. E você pode fazer inclusive uso de imagens, porque lembra-se de uma coisa, nessa fase o teu filho não tem memória, então você vai ter que repetir várias vezes para ele, e a imagem pode ser algo que ajude ele a entender melhor essa explicação que muitas vezes é abstrata para o cérebro imaturo da criança com 3 anos. Aí você pode deixar essas imagens em lugar de fácil acesso para você sempre estar ali lembrando e mostrando a imagem para o teu filho, pedindo para ele repetir para você. Então por isso que o primeiro é ter calma, porque você vai ter que repetir muitas vezes. E você precisa também saber a diferença entre quando o teu filho não tem memória e ele não lembrou daquilo e quando ele está te desafiando, quando ele está desobedecendo você. Vou dar um exemplo. A criança vai tentar colocar o dedinho lá na tomada, um lápis, alguma outra coisa lá, e você fala para ele que não pode, que não é para colocar. Você fala para ele, tira daí, não coloca. E aí ele vai lá e continua. Falta de memória. A partir do momento que ele foi lá, continuou, virou e olhou para você, aquilo ali já é um ato de rebeldia. Ele tá tentando dar um passinho na rebeldia para mostrar para você e falar, eu vou fazer o que eu quiser. Entendem a diferença? E aqui é muito importante você tomar cuidado para você não cair em autoritarismo. Lembra que você ganhou de Deus autoridade sobre os seus filhos, não ser autoritário. É diferente. E também cuidado para você não partir para agressão verbal. Às vezes muitas palavras que a gente fala ficam na mente das crianças para um resto de vida. Então cuidado com a agressividade também, seja agressividade física ou agressividade verbal. E também não cair na permissividade, pois isso faz com que você corra um risco de criar uma criança tirana. 3. Incentive a autoconfiança. Tudo que não gera perigo para essa criança, estimule ela a fazer sozinha. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que como profissional de educação física e psicomotricista eu estimulo muito que vocês permitam que elas façam algumas questões motoras de autocuidado? É essa questão aqui. Mesmo que nesse processo de aprendizado, de fazer essas coisas, alguns acidentes possam acontecer. Por exemplo, seu filho está aprendendo a colocar uma água no copo ou um suco e daí esse copo vai cair no chão e às vezes é de vidro. Vai acontecer. Ou então é de plástico, mas o suco vai virar na mesa e vai virar aquela meleca. Vai acontecer. Porque para que o teu filho tenha um bom desenvolvimento motor, primeiro ele teve uma certa baguncinha até desenvolver. Mas é muito legal porque o processo, se ele for bem estimulado, se ele tiver um apoio da família no processo, de que acidentes acontecem, de ajudar ele a pensar de que na próxima vez ele pode talvez segurar o copo, que daí quando ele colocar ali o suco, o copo vai estar seguro e aí ele não vai virar. Se nesse processo ele tiver essa base, essa ajuda, vai ser ótimo para a confiança dele e também para ele desenvolver essa habilidade motora, porque para que a habilidade motora dessa criança seja bem desenvolvida, a base emocional dela precisa estar boa, porque isso dá um estímulo para ela querer melhorar na parte motora. 4. Ensine com a prática. Aqui o seu filho começa a se perceber como uma pessoa, como um indivíduo. E o seu exemplo mostra para ele como uma pessoa adulta consegue lidar com um problema, uma situação, que você vai encontrando uma solução para esse problema ou para essa situação. E isso com uma linguagem adequada, porque o seu filho vai estar prestando atenção nas suas atitudes. Lembra que aqui ele olha, observa muito e absorve, ou seja, você vai ensinar com as suas práticas diárias, com o seu comportamento diário. Antes de finalizar, quero deixar esse texto para você, que está em 1 Coríntios 13:11, que fala assim: quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, criança faz criancice. Mas isso não quer dizer que porque é uma fase, ela pode fazer o que ela quer do jeito dela. Precisa ser instruída com amor, com paciência e tendo limites também. E aí, como está a fase dos 3 anos por aí? Vamos juntos construir uma comunidade para nos ajudarmos? Conta pra mim nos comentários que estratégias você usa para lidar com seu filho nessa fase. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!